Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Mais uma vez, quem estiver chegando aí, com muita gratidão que recebo vocês aqui no meu ambiente. E, e hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que é o que está um pouco a energia, né? Vamos dizer, um pouco da energia, como a gente está vendo nessas, nesses tempos, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é a energia do caos. E por que eu vim falar sobre esse tema? Porque ontem eu estava assistindo um podcast, né, onde a gente tinha. Vamos falar sobre o dia de ontem, né? Ontem eu estava, no primeiro momento, eu estava assistindo um podcast que tinha o Pablo Marçal, mais uma outra pessoa que eu não conheço, né, mas que. E que os dois, né, se confrontavam, né, com visões diferenciadas, e o debate era exatamente o foco era esse, eu acho que tem um pouco de caos, né, dentro daquela, de duas falas antagônicas, completamente antagônicas. Só um exemplo, o Pablo Marçal é cristão, né, nesse perfil de honrar a Deus, e a outra pessoa, que eu não vou citar o nome porque eu não lembro agora, ele se dizia ateu, né? Então só aí a gente já tem um conflito entre duas visões completamente diferentes, antagônicas completamente. E aí, fora isso, toda a forma política de um, já que estavam falando sobre política, né? A visão política de um, a visão política de outro, e é interessante que hoje, o dia seguinte, né, daquele debate, eles tinham os dois, tipo, negociado, né, de alguma forma, de que sabiam que aquele podcast eles iriam usar trechos, né, que favorecessem eles como cortes para colocarem em suas redes sociais. Então, a gente está falando sobre a modernidade, né? É bem isso. Então, quando você vai estar falando nas redes, você muitas vezes tem intencionalidade de já imaginar, puxar situações onde te favoreçam a nível de cortes. E está tudo certo. O que mais é possível, como pode melhorar. Gosto muito de trazer o Access nesses contextos, porque o Access é uma abertura. E o que é o Access Consciousness? É, né, ele é uma ferramenta que ele abre muita mente para que a gente não entre nesses julgamentos, né, de ver as coisas com julgamento, que foi o que aconteceu no dia seguinte, que é hoje, né? Quando eu abro as redes sociais do Pablo Marçal, a gente vê ali é um caos, de alguma forma, nas falas, né? Porque, vamos dizer, uma militância da outra pessoa insere nas páginas do Marçal para fazer para, vamos dizer, tentar detonar o oponente, né? E aí fica a briga entre quem está a favor e quem não está, e quem é a favor do outro. Então, de repente, aquela página para o, o dono da página em si. É excelente que haja os debates e mesmo, né, os julgamentos, porque aquilo, olha, é um caos, mas aquele caos é uma energia. E como energia, é uma energia extremamente poderosa, que é sobre isso que a gente vai estar falando. Então, para a gente iniciar, eu queria trazer o conceito do que é o caos. E o caos, aqui eu estou encontrando, sabe aquelas perguntinhas que a gente bota no Google, né? E aí eu botei caos. E aí ele me traz três visões do que é o caos. Primeiro, mistura de coisas ou ideias em total desarmonia, confusão, né? Então ele faz isso. A casa está um caos, sua cabeça ficou um caos depois da separação, que a gente usa muito esse termo, né? Ai, está tudo um caos, o país está um caos. Na mitologia, é colocado como
Em diversas tradições mitológicas, o vazio primordial, o caos, é o vazio primordial de caráter informe, ilimitado e indefinido, que precedeu o princípio, que precedeu e propiciou o nascimento de todos os seres e realidades do universo. Olha que interessante. O caos é a energia da criação. Vocês já pensaram sobre isso? Olha aí. E terceiro, na filosofia, na tradição platônica, então vamos a Platão, o estado geral desordenado e indiferenciado de elementos que antecedem a intervenção do demiurgo, que antecedem a intervenção do demiurgo. Mas o que é demiurgo? Então, eu também não sabia, fui em busca do que era demiurgo. E a resposta. E olha que tem 27.100 pessoas perguntando o que é demiurgo no Google. Então, vamos lá. Demiurgo é, primeiro, tem 4 definições. Primeiro, que possui poderes divinos semelhantes. Bom, para aqui, que possuem poderes divinos. Demiurgo. Após o caos, existe o Platão coloca que após o caos vai existir a energia do caos, ela vai ser transformada em algo divino, com poderes divinos. Segundo, vamos lá, ainda segundo o filósofo Platão, o artesão, estou falando de Demiurgo, né? O artesão divino ou princípio organizador do universo, que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica preexistente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Na religião, em seitas cristãs de inspiração platônica, o ser intermediário de Deus, o demiurgo, né? É o ser intermediário de Deus no mundo, responsável pelo mal que não pode ser atribuído ao Supremo Criador. E demiurgo, no geral, ele é qualquer divindade. Mas observe, estamos falando de caos e trazendo para vocês o caos como uma energia criativa, não é? Então, só que a gente, quando entra no julgamento, a gente não consegue perceber isso, então a gente se insere no caos e não consegue tirar do caos o melhor dele. Essa é a questão, né? Porque a gente está falando de uma energia com divinos poderes. Gente. É possível, né, que após esses momentos polêmicos, né, como a gente está tendo direto no nosso Brasil, e aí eu falo sobre o país que a gente está, após tantos modelos caóticos, muito caos, a gente possa vir a encontrar o que, o que se chama da nova terra, né? Um momento de calmaria. Após o caos, sempre vai haver um momento de calmaria. Mas é um momento que, dentro do caos, existe a possibilidade de você aproveitar aquele momento de caos para criar algo novo. Isso é uma coisa que é de fato. Então é uma energia, né? No Access Consciousness, a gente vai falar muito sobre quando a gente usa o termo tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo. Está englobado tudo, né? Que o Access ele vai chamar de magia, milagres e caos. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, a gente não resiste a nada, a gente aceita,
a gente experimenta e tira daquilo uma possibilidade de experimentação na hora que você se expande. Ah, Sandra, não é fácil. Imagino que não seja, porque por que que não é para muitas pessoas, né? E por que que não chega a ser muitas vezes para nós? Porque a gente se modela pelo julgamento. A gente está sempre julgando, né? Então, na hora que a gente está sempre julgando, eu sempre digo que a gente está matrixado, né? E o julgamento, ele não permite que você abra a visão para ver coisas novas. Isso é importante a gente falar aqui, né? Então, é importante que a gente comece a pensar um pouco mais sobre isso, né? E entender que o caos é a natureza. A natureza em si, por exemplo, uma mata, ela vive também em constante caos. São milhares de situações que acontecem dentro de uma mata, de milhões de plantas, plantas que são que elas se agregam e se unem, mas existem plantas que também, sementes que são jogadas ali para destruição, né? Que são as que elas não são não dão bons frutos, né? Então está tudo ali. E a natureza não reclama, né? Porque ela entende que após o caos vem muita prosperidade, vem muita abundância, porque o caos está dentro da abundância também, né? Faz parte. Então, assim, a dica do dia, vamos dizer assim, para vocês, né? E para todos nós, eu também estou aqui recebendo o que mais é possível, né? Access, como pode melhorar tudo isso? E dentro do caos você dizer o que mais é possível, que eu não estou percebendo, e se eu percebesse, talvez eu usasse essa energia do caos para ampliar mais meus horizontes, entender que faz parte do processo, e sendo parte do processo, eu aceito e respeito que faz parte disso, que não é sobre decidir, volto para o início que eu falei sobre o Pablo Marçal e mais uma outra pessoa que estava em debate, não é sobre encontrar quem está certo, mas é sobre, ao assistir um vídeo como esse, você se permitir adentrar naquele caos e tirar dali o que pode te dar um insight, né? O que pode te trazer uma observação melhor da situação, de fazer escolhas, eu escolher aquilo que eu acho interessante, não por dogmatismo, não pelo que um fala e que não por alinhamento de narrativa, mas por energia. O que a minha energia pede? Né? Então, a palavra mágica é o que minha energia sente quando eu escuto um e quando eu escuto o outro. E assim mesmo se perguntar, corpo, joga no teu corpo, né? Corpo, que energia requer para eu fazer boas escolhas? Deixa que o corpo vai te responder, deixa que o teu inconsciente ele vai encontrar uma saída que a mente consciente, dogmática, talvez não encontre. Então, é sobre entender que o caos, não podemos negar o caos, mas aceitá-lo, olhá-lo de uma lupa mais distanciada, não tomar partido, né? Porque tomar partido, você não está permitindo vivenciar experiências, né? E muitas vezes as pessoas até dizem, eu não suporto Pablo Marçal, não aguento nem ouvir a voz dele. Poxa, é natureza, faz parte da natureza. Se aquela informação e aquela mensagem, aquela pessoa entra na tua frequência, seja lá o que for, ou se você está na frequência alta ou baixa, seja lá o que for, é, e aí você vai ter que entender que faz parte, que aproveita, veja o que tem de bom ali, ao outro.
que não acredita, vamos dizer, ele argumenta, ele traz a narrativa de que não acredita em Deus, quando ele é filho do Criador, né? Também aceita. É a livre escolha, né? É o livre-arbítrio de suas escolhas. E olha e não julga. É importante não julgar. Bom, aqui eu fecho, mas eu queria falar uma coisa que foi o que veio logo cedo e foi me pedido para que eu não deixasse de falar. Mas quem pediu? Não, estrutura aí mental me pediu para que eu falasse sobre isso, sobre a diferença. Dentro desse caos, a gente vai estar também com o que a gente vai chamar de são almas, né? Ontem eu falei um vídeo sobre o zumbi de Palmares e o nome zumbi, né? Ele se refere à alma. E a gente também tem um nome, escuta muito o nome zumbi como uma pessoa que fica meio, né? É, fora da realidade. Mas a gente vai encontrar nesse caos, e eu acho que é importante, eu não quero deixar de falar sobre isso, alguns tipos de almas, né? Somos almas também. E a gente vai estar, além do pessoal novo que está aí, né? As novas gerações, a gente tem nesse contexto, e é exatamente esse contexto onde são falas, onde elas têm narrativas mais ancoradas na história de cada um, né? E por terem mais tempo de experiência do que os novos. E os novos, eles se conectam às narrativas que soam mais interessantes para eles. E aí a gente vai encontrar o que a gente chama das almas antigas e as almas velhas. E hoje foi me pedido, né, uma voz veio para mim e disse, Sandra, leva essa diferenciação para que alguém precisa ouvir isso. Qual é a diferença entre almas antigas e almas velhas? Então, as almas velhas, né, foi muito falado sobre algumas canalizações, elas trazem esse conceito de almas velhas. E almas velhas parecem almas que estão mais tempo dentro do plano, né, vai e volta do plano terreno na roda samsara. A gente vai ter, e aí a informação que eu recebi de uma canalização, vamos dizer assim, é que as almas velhas, elas são as que estão aprisionadas mentalmente, né? São mentes aprisionadas a conceitos muito fechados. E as almas antigas, elas, elas são libertas. E elas estão exatamente participando do caos, mas tirando isso que eu digo, né? Entendendo o caos como energia criativa, né? E aquilo serve como material, né? Para que ela possa experienciar mais e observar mais e observar esse sistema, né? Eu gosto também de falar sobre questões sistêmicas, sobre todo o sistema. Então, existe essa diferenciação, né? Então, eu precisava falar sobre isso, porque isso era uma coisa que eu não podia deixar de falar. E aí, quando a gente está falando sobre essas duas pessoas que estavam falando, né, sobre essas duas pessoas que estavam nesse blog, né, podcast, e que elas transmitem narrativas, a gente vai poder conseguir diferenciar onde está a alma velha da alma antiga, né? Então, fica aí uma dica aí para vocês começarem a fazer essas observações, tá bom? E que se vocês sejam mais libertos e abram sua mente, não sejam fechados nas narrativas que vocês estão escutando. Elas não são. A tua alma precisa ter a independência de decidir o que é certo e o que é errado, e não alguém de fora, tá bom? Um lindo dia, um ótimo fim de semana, hoje é uma sexta-feira. E se você gostou do conteúdo, clica aqui, faz parte do canal, nos auxilia aí para que a gente cresça, vamos crescer junto, trazendo temas que
que desperte a gente, né? Que a gente saia desse caos com leveza. E o que mais é possível, como pode melhorar. É isso, gente. Gratidão pela presença, sua Sandra Luz. E eu vou estar sempre aqui conversando com vocês, sempre que possível. Gratidão.